Boa noite, pessoal. Vamos a mais uma reflexão do Rocha. E assim, se gostou da reflexão, dá um like, tá? Meu filho hoje perguntou os nomes de desenhos antigos. E eu comecei a dizer a eles, na minha época, os desenhos antigos que a gente gostava de assistir. E aí lembramos de vários: Homem-Pássaro, Capitão Caverna, a Liga da Justiça e vários outros desenhos que eu assisti muito na minha infância. Quando a gente terminou de olhar isso, ele disse: pai, deixa eu mostrar agora os meus. E aí a gente começou a assistir alguns. E aí, logicamente, as críticas, né? Puxa vida, os desenhos da minha época eram bem mais bonitos do que muitos desenhos de agora. E olhe que quando eu digo assim minha época, é porque daqui a 2 dias eu estou fazendo 45 anos. Mas o meu filho fez uma pergunta que eu achei interessante para fazermos uma reflexão. Ele disse: pai, o que foi que mudou da sua época para agora? E algo que saiu assim de forma bem tranquila foi o respeito, meu filho. Na minha época existia respeito. Na minha época, a gente não se metia na conversa de 2 adultos. Se passássemos entre 2 adultos, pedíamos licença. Era obrigatório para a gente, porque os nossos pais nos ensinavam a dizer bom dia, boa tarde, boa noite. O que realmente mudou da minha infância, dos meus 12 anos de idade para os 12 anos do meu filho, foi o respeito. Já não tem mais respeito em canto algum. Eu estava assistindo essa semana a aluna que começou a não aceitar o que o professor estava dizendo e terminou junto com a sua mãe e mandou um processo para o professor. No final, graças a Deus, a justiça ela foi muito tranquila e verdadeira, até porque o nosso papel de professor, porque eu também sou professor, o nosso papel de professor ele vai além de passar um conteúdo. A gente tem que reforçar aquilo que a criança ou o adolescente aprende em casa. Quer dizer, aprendia em casa. Hoje em dia os adolescentes, as crianças não aprendem mais. O que é bonito hoje é ver imagens de crianças que falam com seus pais como se estivesse falando como se fosse um adulto, falando de igual para igual. Estava vendo umas palestras também sobre a questão do que mudou, e aí a gente percebe que hoje as crianças elas têm tudo o que não tínhamos na nossa infância. E aí eu comecei a relatar para o meu filho como eu vivi. Na minha infância eu não tinha telefone. Na minha infância a gente não sabia nem o que era isso de Wi-Fi. A gente não sabia o que era internet. E a gente verdadeiramente foi feliz. A gente vivia tudo isso e os nossos pais, eles não viviam desesperados na rua, querendo saber onde nós estávamos. Eles sabiam que nós estaríamos por perto, com a vizinhança. Dia de chuva, nós não estávamos dentro de casa muitas vezes. Aperreávamos nossas mães para que nós pudéssemos ir para a rua tomar um banho de chuva. No carnaval, no último carnaval agora, meu filho, minha filha e minha sobrinha, eles ficaram extasiados porque tomaram banho de chuva. Até porque hoje em dia não existe mais isso, de viver essa liberdade, essa tranquilidade. Hoje nós precisamos criar os nossos filhos trancados. Até porque a marginalidade está na rua e nós estamos trancados dentro de casa. Nós somos os prisioneiros. Puxa vida. Como foi bom. Como era boa a nossa infância. Como era bom correr na rua, jogar bola, jogar chimbra, que é a bola de gude, soltar peão, soltar pipa. E a gente vivia isso. Eu não sei se vocês lembram, mas
A gente brincava de papão, que era... Fazia 3 buracos no chão para jogar chimbra. E aí ganhava quem pudesse... Quem colocasse a sua bola de gude dentro do papão, nos 3 buracos, indo e voltando. Foi muita coisa boa que eu vivi na minha infância. Meus filhos não têm noção de metade do que foi. A gente jogava queimado no meio da rua. E às vezes eram adultos e crianças tudo gritando no meio da rua. Uma briga sadia. Minha filha ontem olhou para uma cicatriz que eu tenho aqui e perguntou: pai, o que foi isso? Eu disse: uma pedrada. Eu jogava uma pedra pro lado da casa da minha vizinha jogava uma pedra para mim, e aí numa dessas horas a pedra foi direto na minha testa. E não existiu briga de vizinho, porque nós estávamos brincando. As nossas famílias se respeitavam, os nossos vizinhos se respeitavam. Era muito bom. O que se perdeu? O respeito. O que se perdeu? A verdadeira essência de ser criança e não estar ligados a aparelhos. Porque hoje, a criança do hoje, o aluno do hoje, ele não sabe mais o que é viver e o que é respeitar. Seria muito bom se voltássemos àquela época. Se as músicas elas tivessem conteúdo. Se as letras elas realmente tivessem essência. Isso sim foi um tempo bom. Será que você lembra disso? Um beijo no coração de todos.